Você sabia que a partir do momento que você preenche um cadastro, seja ele no bom e tradicional papel ou online em alguma plataforma, site, os seus dados estão protegidos por lei? Sim, é isso mesmo. A LGPD, Lei Geral Proteção de Dados, ou então Lei 13.709/2018, está aí para garantir que os seus direitos sejam respeitados. E nesse vídeo eu vou te contar 7 pontos que eu considero que todo cidadão deve e precisa saber a respeito da LGPD. Eu sou o Guilherme Cardoso e você está no meu canal Conectando o Direito. Bom, eu peço que você fique aqui até o final e descubra, como os seus dados são usados e como você pode fazer para proteger desse momento que nós estamos vivendo aí, com muita tecnologia, muitas informações correndo para todo enquanto é lugar, então você precisa ficar comigo até o final. Aproveita também, se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho, porque nós estamos sempre buscando trazer vídeos de assuntos, de temas que são extremamente relevantes, tá? Então já dá o seu like aí para mim, até para incentivar, e mostrar que a gente está no caminho certo, fazendo um trabalho bacana e que é importante para você. Caso você também não saiba, as nossas redes sociais são essas, me segue lá, porque também nesses locais eu sempre posto informações que são importantes. Então vamos lá, primeiro ponto, o que é a LGPD? A LGPD é uma lei brasileira responsável pelo cuidado em relação ao tratamento, à proteção de dados pessoais de todos nós. Ela foi criada para garantir que qualquer informação sobre você, seja seu nome, endereço ou até mesmo as suas opções, preferências de compra, sejam tratadas com segurança e muito respeito. Muita gente acha que a LGPD só atinge a empresa, mas a verdade é que essa lei ela afeta a todos e a todos que eu digo mesmo, porque no nosso dia a dia, a todo momento, nós estamos fazendo compartilhamento de dados. A tecnologia, todo mundo sabe, ela trouxe uma série de benefícios para nós, mas também nos trouxe muitos desafios. Antigamente, informação como o número de um documento, a data de aniversário ou até mesmo o nome dos pais, filhos, cônjuge, não era uma preocupação. Até porque nesses casos, antigamente, as informações ficavam presas a um papel e esse papel era guardado. Porém, o que aconteceu? Os dados eles passaram a ser armazenados em sistemas, em sites. E sabe o que é o mais importante que eu vejo de tudo isso? É que as pessoas passaram a descobrir que esses dados, quando bem utilizados, eles são valiosíssimos. Então imagina que você tem uma loja de artigos femininos, por exemplo. Quanto que você pagaria para ter uma lista com o nome de centenas de mulheres totalmente segmentada pelos gostos, preferência, que tipo de cor que uma mais gosta, qual o valor que ela está disposta a pagar, que tipo de marca que ela gosta? Para pensar, tem um grande valor, não é verdade? Bom, do mesmo modo que essas informações podem chegar na mão de pessoas corretas, sérias, ela também pode chegar na mão de estelionatários, empresas descompromissadas com o cumprimento das leis e irresponsáveis. E aí, o que acontece? Você consegue imaginar o problema que o uso descontrolado de dados pessoais pode causar na sua vida? Bom, e aí eu te chamo para o nosso ponto 2, seus direitos como titular de dados. E aí eu te pergunto, você sabia que todos nós temos o direito à proteção de dados? Você sabe como as suas informações estão sendo utilizadas? A LGPD, ela garante que qualquer empresa ou órgão público, para realizar o tratamento dos seus dados, deve o quê? Cumprir com a LGPD. Você já tentou acessar os seus dados num site ou um aplicativo? Deixa nos comentários aqui se por acaso você já tomou ciência desse tipo de informação, se você buscou saber como um determinado site ou empresa tem alguma informação a seu respeito. Mas aí, seguindo nas perguntas para você, você já parou para pensar o quanto de informação sua tem espalhada por aí? Se você nunca se preocupou com isso, pode ser o momento de se preocupar. É muito importante nós termos atenção com relação aos inúmeros cadastros que nós preenchemos. É inevitável, você entra na internet, qualquer site, a maioria deles pede para você realizar um cadastro, para você realizar um login.
Quando você vai comprar um produto, presta uma série de informações, até mesmo para ter um desconto, você acaba fornecendo um monte de informações a seu respeito. Esses dias eu, por exemplo, fui comprar uma camiseta num determinado site e me foi apresentado um formulário para preencher, né? Até aí tudo bem. Tem a questão da segurança da empresa, quer saber quem eu sou, tem a necessidade da emissão da nota fiscal, da entrega no meu endereço. Só que me chamou a atenção o seguinte, no formulário estava perguntando, por exemplo, a data do meu aniversário, o nome dos meus filhos, o nome da minha esposa. E aí eu pergunto, por que para comprar uma camiseta, essa empresa precisa saber qual a data do meu aniversário, qual o nome dos meus filhos? É evidente que ele quer fazer o quê? Ele quer estreitar um relacionamento comigo para próximo do meu aniversário ele mandar um parabéns e eu nunca esqueci que eu comprei naquele endereço. Né? Pede também o nome do meu cônjuge para falar eventualmente de uma oferta para a mulher, enfim, filhos, idade. Para comprar uma camiseta, prestar todo esse tipo de informação, será que é realmente necessário? E aí nós chegamos num terceiro ponto. O que é necessário para você entregar de suas informações? O que de fato eu tenho que entregar para que um negócio seja concluído, para que algo seja feito? O consentimento é o terceiro ponto e eu também chamo a atenção dele como uma das bases legais da LGPD. Muitas pessoas acham que apenas o consentimento é suficiente para realizar o tratamento de dados. Ou muitas pessoas acham que somente com o consentimento eu posso fazer tratamento de dados. E não é bem assim. Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela traz outras 10 bases legais, né, juntamente com o consentimento, que autoriza o tratamento de dados, como por exemplo, o cumprimento de alguma determinação legal, a execução de alguma coisa que foi contratada e precisa ser feita. Por exemplo, se eu peço a emissão de uma nota fiscal, muitas vezes eu preciso fornecer os meus dados como nome, o número do meu CPF. Se eu compro alguma coisa pela internet e quero que seja entregue na minha casa, obviamente eu tenho que fornecer o meu endereço, porque senão como que vai ser entregue? Né? Então são dados que eu forneço para aquela finalidade, mas é para aquela finalidade específica. Né? Imagine que você recebe então uma empresa oferecendo um serviço, mas você nunca viu essa empresa, você não sabe por que aquela empresa está falando com você. Como que ela conseguiu os seus dados? De que maneira? Como ela sabe seu nome, o seu telefone? Quem nunca recebeu aquela enxurrada de telefonemas oferecendo um plano novo de internet com 480 milhões de gigas para você utilizar por um preço de R$ 9,90? Ou então uma assinatura de um determinado jornal que você ganha um brinde, um relógio e não sei mais o que. Então isso daí tem acontecido muito e eu pergunto, como essas empresas tiveram acesso aos seus dados? É claro que isso daí não é nenhum tipo de milagre, né? Nós estamos diante de um flagrante desrespeito à legislação. Por quê? Porque ela está trabalhando com informações pessoais que muitas vezes, na maioria dos casos, nós não demos qualquer tipo de autorização. Agora, se a invasão ficasse apenas com relação aos dados como nome, telefone, e-mail, até que vai lá, mas a gente sabe que não é assim. Em alguns casos, essas pessoas, essas empresas têm acessos até aos nossos dados sensíveis. E aí eu te chamo a atenção para o nosso ponto 4. Você sabe o que são dados sensíveis? A LGPD ela separou alguns grupos. Ela disse o seguinte, que nós temos os dados pessoais comuns, como nome, RG, telefone, endereço, mas também temos os dados chamados de sensíveis. Por quê? Como o próprio nome já diz, esses dados eles guardam informações extremamente sensíveis ao nosso respeito. Por exemplo, saúde, religião, orientação sexual, filiação política. Esse tipo de dado, ele pode ser tratado? Sim, ele pode, mas ele deve ter um resguardo muito grande, um cuidado redobrado, com atenção muito maior. Por quê? Porque esses dados podem causar discriminação. Sabe aquela frase assim, política, religião e futebol não se discute? Apesar de eu não concordar muito com ela em relação à política, né? Na verdade nós não podemos brigar por conta desses assuntos, mas uma discussão profícua, com troca de informações, ela é sempre muito bem-vinda. Né? Mas ela guarda um pouquinho de razão. Por quê? Algumas pessoas, infelizmente, não sabem enfrentar as divergências de pensamentos.
Agora pega esse exemplo que eu vou te dar. Você trabalha numa determinada empresa aonde o seu patrão é um fanático por uma determinada denominação política. E você, por um azar do destino, é adepto ou simpatizante a uma ideologia política totalmente oposta e que ele recrimina. Imagine você se ele descobre. Como que fica a sua vida dentro dessa empresa? Você corre o risco até de perder o emprego. Claro que ele não vai falar para você que está te dispensando por conta disso. Mas ele tendo posse dessa informação, ele vai falar assim, eu não quero esse tipo de gente na minha empresa de jeito nenhum. Então, olha o risco que uma informação como essa, da sua preferência política, pode trazer na sua vida. E tem empresas que pedem isso? Tem empresas que perguntam o seu tipo sanguíneo quando você vai preencher uma ficha, te pergunta os seus dados de saúde. Sabe quando você vai utilizar aqueles aplicativos, por exemplo, que faz monitoramento de saúde? Tem uma série de informações sensíveis ali. Imagine se essas informações caem nas mãos de pessoas erradas. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela está aí exatamente para isso. Se uma dessas empresas que tem informações sensíveis sofre um ataque hacker e os seus dados são expostos, pronto, já era. A sua vida foi devassada. Você teve a exposição de uma intimidade muito grande, né? Então nós precisamos nos fazer a seguinte pergunta: os dados que estão sendo coletados por essa empresa realmente são necessários? Ou melhor, você que é empresário, você está coletando dados de pessoas, não tem como você exercer sua atividade sem coletar dados pessoais. Onde você está armazenando? Por que você está armazenando toda essa quantidade? É realmente necessário? Os dados que você está coletando hoje, você sabe por que você coleta? Antigamente nós preenchíamos cadastros aí no papel e tinha aquela imensidão de perguntas que era para preencher a folha inteira. Isso hoje em dia é um absurdo, né? Por quê? Porque nós não precisamos mais desse recurso. Por que você pergunta o nome do cônjuge se você não vai fazer nada com esse dado? Agora, se você vai fazer alguma coisa com esse tipo de dado, você precisa prestar informação. Por que você está fazendo isso? Não é verdade? Por que você está coletando essas informações? Você explica para os seus funcionários, para os seus colaboradores, né, os cuidados que deve ter quando estiver manuseando dados pessoais? Ou você ainda permite que fique aquela bagunça em cima da mesa dos colaboradores com uma série de fichas de cadastros? Esses tempos eu passei por uma consulta médica de rotina e a hora que eu acessei lá o balcão do consultório, tinha uma série de exames que era para ser colocados dentro de um envelope e provavelmente para entregar para o paciente. Só que eu vi nomes completos e vi resultados de exame. Isso é extremamente delicado, perigoso. Você tem orientado seus funcionários em relação a isso? Agora, falo com você, pessoa física, pessoa natural como eu. Você sabe para quem que você está fornecendo as suas informações? Você questiona isso? A lei, é claro, não determina para nós que nós temos que cuidar dos nossos dados. Até porque isso é uma questão de bom senso, ou no mínimo cautela que todos deveríamos adotar. Então, muito cuidado com relação a isso. Ponto 6. Quais as consequências para o não cumprimento da lei? Agora eu falo com as empresas. Além das sanções previstas, nós temos o problema da reputação. Ninguém quer ter o nome da empresa sujo. Por quê? Porque não cuida do bem mais precioso dos seus próprios clientes, que são as informações. Já pensou se você tem uma clínica médica e você realiza um procedimento em alguma pessoa de bastante projeção, de nome de bastante projeção na cidade, muito conhecida, esse dado vaza, as pessoas tomam ciência como que está a saúde daquela pessoa que é seu paciente, como que fica a reputação ao descobrirem que vazou da sua clínica? É praticamente o final da sua atividade. Esse tipo de coisa, às vezes o empresário prefere muito mais pagar a multa do que ter que reconstruir o nome, porque às vezes não tem jeito de dar certo, né? Então, questione sempre, tenha muita cautela com relação aos seus dados. Esses dias eu recebi uma ligação de uma determinada clínica odontológica oferecendo uma avaliação gratuita, né? E aí nessa avaliação gratuita ela falava o seguinte, que se eventualmente tiver que fazer algum tratamento eu já tinha garantido 20% de descontos. E aí eu perguntei, como que você conseguiu o meu telefone? A resposta foi, um amigo seu é nosso cliente, nosso paciente aqui da clínica e ele te indicou. Ué, mas qual que é esse amigo?
Adivinha com quem que eu passei a falar a partir daquele momento? Com o tututu, né? A pessoa imediatamente desligou na minha cara. Agora eu pergunto, se era cliente, se foi indicado, como que ela não tem essa informação? E o que que a gente faz com relação aos dados quando eles são violados? Bom, uma das formas que eu indico aqui é você entrar em contato com a Agência Nacional de Proteção de Dados. Para quê? Notificar esse tipo de atuação. Também é importante você fazer um reclame aqui. Também é importante você usar a plataforma do governo para você noticiar que houve essa falha. Órgãos de defesa do consumidor, e-mail para a ouvidoria da empresa, contato, fale conosco, enfim. Tem uma série de recursos que você deve utilizar quando você se sentir vítima de uma violação. É o caso daquela ligação, daquele telefonema. Se você nunca teve um relacionamento com aquela empresa, como que ela sabe teu telefone, teu nome, teu e-mail? Não tem por que ela saber, a não ser que ela tenha conquistado esses dados de uma maneira escusa. E aí ela precisa ser responsabilizada por isso. Bom, aqui como dica eu digo o seguinte, mantenha os seus dados pessoais sempre protegidos. Se por acaso você verificar que é algo suspeito, não hesite, tá? Vai atrás, busca saber como que essas pessoas têm as informações. Cuidado quando você acessa sites na internet que abre aquele bannerzinho aqui embaixo, né, chamado de cookie banner, que ele pergunta se você está de acordo, se você aceita. E muitas vezes as pessoas clicam em OK lá e nem sabem o que está fazendo. Ali está dando uma chave para colocar algumas coisinhas dentro do seu navegador para saber o que você gosta de fazer. Ou você acha que é milagre um dia que você pesquisa trocar de celular e a partir daquele momento você começa a receber uma enxurrada de publicidade especificamente daquele celular que você quer. Isso daí vem da onde? Lá dos cookie banners que você não parou. Então clica ali em preferências e deixa somente o que é necessário para funcionamento do site. A LGPD cuida dessa questão também, tá? Se você recebe uma ligação por telefone, um 0800 da vida, pedindo alguma informação, pede o número de protocolo, pede o número do atendente, pede referências dessa empresa e outra. Só passa essas informações se realmente você tiver certeza que está em segurança. Bom, recapitulando, esses foram os nossos 7 pontos a respeito da LGPD. Primeiro, que é a lei, o consentimento, a questão dos seus direitos, a questão de como você proteger, a segurança, o que acontece com a violação de dados e de que forma eu posso evitar que isso aconteça na minha vida. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixe seu like aqui, se inscreve no canal, compartilha aí com os seus amigos, né, que você achar importante que tenha ciência disso. E não deixe de acompanhar aqui os vídeos do canal para que você se mantenha sempre informado com temas referentes ao nosso direito, né? Até porque a proposta desse canal aqui, que chama Conectando Direito, é conectar o direito à sua vida. É isso. Até uma próxima. Valeu, obrigado.